nos ajudem, né? Na oportunidade que vocês tiverem. Essa vai ser a sequência, né, do vídeo que vai ser posto. E você entra ali, né, faz ali o exame da palavra, juntamente comigo, com a congregação Kehillah, né, Ivrit, aqui de Macaé. E eu estarei, né, disponível aí no Zap. Você pode perguntar alguma coisa, não tem problema nenhum, mas dessa forma que eu pretendo receber, né, os vossos contatos, porque há muito a se fazer, é claro, né, aqui nas imediações onde eu estou. Assim como você tem a oportunidade, né, de reconhecer outros, né, em outros lugares com esse mesmo propósito, de estarem transmitindo a Torá como é necessário transmiti-la. Há uma situação muito difícil nos dias de hoje. Né? Os templos, entre aspas, né, intitulados igrejas, né, cheios, né? E muitos acham que por estarem cheios, Deus está ali. Né? Mas isso é algo que compete a eles, isso é a fé deles, né? A emuná deles. Mas nós sabemos que Adonai procura os fiéis da terra. Né? Os olhos do Eterno passam por toda a terra para se fazer forte com todo aquele cujo coração é totalmente dele. E é isso que o Eterno ele está esperando que nós consigamos fazer. Né? Estarmos em obediência com o Eterno naquilo que ele nos ordena fazer. Né? Então, quando nós lemos, né, essa escritura, aqui no versículo 20 do capítulo 29, diz assim: no entanto, Adonai não o perdoará. Em vez disso, a ira e o ciúme de Adonai serão acesos contra essa pessoa. Todas as maldições escritas neste livro serão lançadas sobre ela. Adonai riscará seu nome de debaixo do céu. Adonai o separará de todas as tribos de Israel para experimentar o que é ruim em todas as maldições da aliança escritas neste livro da Torá. Você sabe que as pessoas que se achegam hoje, né, com o intuito de buscar o Eterno, nas suas respectivas denominações, falam em buscar bênção, em buscar solução. Né? Às vezes querem a palavra de alguém que diz que é profeta. Às vezes querem ser realmente orados por alguém que julga ter, né, a unção dos céus. E você percebe que você não precisa desse corre-corre. O Eterno ele colocou nas suas mãos a condição de não ser separado das tribos de Israel. A partir do momento que você obedeça a Torá, aprenda a Torá, coloque a Torá na sua vida. Não tente adaptar Deus à sua condição de vida. Você é quem tem que se adaptar, né, ao Eterno. Não existe essa condição de você fazer, né, um Deus pop, né, um Deus que aceita tudo, que aceita todos. E você sabe que a Torá, né, a Escritura Sagrada, não ensina dessa forma. O amor do Eterno não é incondicional. Ele é condicional. Ele diz claramente que se você não ouvir os meus mandamentos, não colocá-los em prática, né, eu não serei vosso Deus e vocês não serão meu povo. Por que eu estou falando dessa forma? Porque está escrito o contrário, né? Dizendo que se vocês obedecerem minha Torá, cumprirem os meus mandamentos, então eu serei vosso Deus e vocês serão o meu povo. Então não adianta se apegar, né, ao ensinamento de homens. Né? Leiam Torá, aprendam Torá. Todos temos acesso
a Escritura. É bem verdade que se você quer aprender, você começa também a entender um pouco. É falada aí uma história a respeito de um certo Martim Lutero, que na sua verdadeira história você ficaria de cabelo em pé, mas não é o assunto agora. Diz que ele teve uma mudança de comportamento, né, em relação ao que ele acreditava, quando ele fez uma viagem, né, a Israel. Ele conseguiu peregrinar e chegar a Israel, e junto aos túmulos, né, dos Shalirim, dos apóstolos, ele encontrou respostas. Por quê? Porque ele teve acesso a escritos originais hebraicos. E ele conseguiu, né, a tradução desses escritos originais e começou a perceber que a Bíblia, né, que realmente está nas mãos das pessoas, traduzidas em vários idiomas, a partir de João Ferreira de Almeida, principalmente, é uma Bíblia que foi muito mexida nas traduções. Por quê? Porque existem palavras hebraicas, como eu já mencionei aqui, né? Quando alguém diz que Jesus é a tradução, né, do nome Yeshua, e eu digo que não, se você estudar sobre isso, buscar aí na internet, você vai achar isso por aí, né, vários comentários, vários estudos rabínicos, né, de pessoas que conhecem realmente o hebraico, e vai aprender que a palavra mais próxima dessa palavra Jesus, né, no hebraico, é a palavra Jesus, né, que na verdade ela acaba recebendo uma tradução de Deus cavalo, porque sus, né, no hebraico é cavalo. Preste atenção nisso. Preste bem atenção nisso. Comece a analisar sobre isso. O perigo de você continuar mencionando o nome Jesus como o nome do Mashiach, porque não é. Você pode enfrentar aquela exata condição que ele mesmo falou, né? Matitiarro aprendeu do Mashiach, no capítulo 7, versículo 21 e 22, né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Pois muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos muitas maravilhas, né? Curamos enfermos, profetizamos, né? E eu vos direi explicitamente, disse Yeshua, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, porque eu não conheço vocês. Ora, se ele está dizendo para esses que fizeram milagres, prodígios, profetizaram, né, curaram os enfermos, conforme está mencionado que falarão, e o Mashiach dirá, não conheço vocês, vós que praticais iniquidade. O que é iniquidade? Né? É a transgressão da Torá. É o nome que se dá o quê? É o pecado. O que é pecado? A transgressão da Torá. Então, quando as pessoas falam hoje nessa graça que se tornou libertinagem, você vê isso, né? Pastores, até mesmo rabinos, que desqualificam a intenção e vontade do Eterno a respeito do casamento, traem as suas esposas, cometem adultério, constituem novas famílias, contrário, né, à Torá, e insistem que estão no caminho. E o mais incrível é que centenas de pessoas continuam seguindo essas pessoas, né? Então nós precisamos estar atento a isso. Nós precisamos entender que não podemos acrescentar e não podemos tirar deste livro. Você sabe que é a última profecia na Brit Hadashah, né, Aliança Renovada,
né, que muitos chamam de Novo Testamento, lá está uma profecia que eu considero fortíssima, a última delas, né? Quando ele fala que cedo vem, que você deve se guardar, porque ele tem nas mãos o galardão para dar àqueles, né, segundo as suas obras. Então, é preciso que tenhamos realmente atenção a isso. Ele fala ali que aquele que acrescentar as palavras desse livro, serão acrescentadas na vida dessas pessoas todos os flagelos que estão escritos nesse livro. E aquele que tirar, diz que será tirada a sua parte na árvore da vida. Prestem atenção nisso. É com amor que eu transmito isso aos ouvintes do canal. Que você realmente desperte para essa situação. Porque está existindo essa condição entre as pessoas. De criarem, né, realmente um Deus para si, de acordo com vocês mesmos. E isso é impossível de acontecer. Vocês não têm, nós não temos como adaptarmos Deus à nossa condição de vida. Nós precisamos nos adaptar ao Eterno. Nós é que precisamos obedecer. Quando a palavra diz sobre a pergunta, será que o barro pode exigir do oleiro ser feito da maneira que gostaria de ser feito, vamos dizer assim? Isso é só realmente, né, uma parábola, uma forma de você expor um pensamento. De forma alguma. E nós somos o barro. O nosso Criador é o oleiro. Então eu vejo muitas das vezes, até no meio rabínico, né, a insistência de querer realmente impor como Deus agiu, como ele age, como ele agirá. E tem que ser da forma que ele acha que tem que ser. E eu já comentei aqui, o Eterno, ele não tem que nos dar explicações do que ele fez, do que ele faz ou fará. Ele é o Eterno, onipotente, onisciente, onipresente. Eu sei que muitas pessoas, né, vão estar contra mim quando eu digo, particularmente, isso sou eu, né, sou eu, o meu pensamento. E você não tem que seguir isso, você tem que ler Torá profundamente para que você possa aprender. Mas é nos falado, né, a respeito, por exemplo, de um livre-arbítrio que eu particularmente não creio. Por que eu não creio? Porque o Eterno sabe tudo. Ele sabe o que vai acontecer conosco exatamente daqui a 1000 anos. Está escrito na palavra. E Yosef, quando ele estava ainda no Egito, fez um pedido ao povo, né, do Eterno, que estava ali ainda, escravo, dizendo que o Eterno visitaria eles para libertá-los daquele jugo de Faraó no Egito. E ficou registrado, quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Então é muito interessante quando você percebe em várias profecias dentro da Torá, né, no Taná, nas histórias do Taná, que mencionam exatamente acontecimentos que há 1000 anos atrás foram pronunciados e só aconteceram há 1000 anos. Então Adonai, ele já sabe tudo o que vai acontecer. Eu sei que é polêmico, mas eu digo às vezes, se você, tendo livre-arbítrio, você escolheria
ter a vida e as dificuldades que você tem? Seja sincero consigo mesmo e com essa pergunta que eu estou fazendo. Eu tenho certeza que a grande maioria vai responder que não. Então você não tem livre-arbítrio. Tudo está escrito. Quando você erra ou quando você acerta, o Eterno já sabia disso. Ele diz: eu sou o Senhor, mato e faço viver. Eu firo e eu saro. E ninguém pode tirar, né, alguém das minhas mãos. Então o Eterno sabe tudo. Onipotente, onisciente, onipresente. Toda a autoridade é dele, nos céus e na terra. Quando o salmista diz que todos os nossos dias foram escritos antes que qualquer um deles existisse, eu fico a imaginar quando Adonai estava lá confeccionando aquele corpo da terra, né, Adão, e ali estava sendo colocada toda a genética de uma humanidade, porque nós descendemos dali daquela criação, né? Quando Adonai diz: ide e sede fecundos, né? Multiplicai-vos. E como o Eterno tem feito isso maravilhosamente acontecer. E ali, os olhos do Eterno já contemplavam cada um de nós existentes no mundo inteiro, natural da terra ou goim, né, ou estrangeiro. Adonai conhece tudo. Eu sei que isso vai contra, né, muitos conhecimentos, até rabínicos, e eu respeito, porque aprendi muito através também, né, desses vários irmãos, que certamente, como um vai sendo iluminado, o outro certamente será iluminado. Adonai, ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe. Quantas pessoas ouvem a respeito do Eterno, insistem em não aceitar, e o tempo passa. E lá um dia, de repente, ele aceita. Não foram as nossas orações, embora é uma ordenança, orarmos por todos os homens. E cumprimos isso com amor, com gratidão ao Eterno. É um privilégio, né, poder interceder pelas nações, pela paz no mundo, pela cura dos enfermos, né, pela solução na vida de tantos desesperados por causa do desemprego. Sim. Então, que Adonai possa iluminar cada um de vocês e possa continuar, né, falando a respeito, né, dessa Torá, porque ele começou, né, a falar comigo aos 7 anos de idade e certamente aos 15 anos ele me posicionou numa posição diferente em relação aos estudos, né? E hoje eu estou aqui descobrindo, né, coisas maravilhosas a respeito da Torá, a respeito da descendência, né? Coisa maravilhosa, um privilégio extraordinário, que tudo que aconteceu tinha um propósito, né? Quando Jerusalém foi destruída, quando o povo do Eterno foi expulso, né, de sua terra, e ele até hoje está em todas as nações espalhados, né? E dessa forma também acabou se levando o conhecimento de Torá, né? Adonai fez chegar em minhas mãos uma Torá, né, de 1965, né, redigida, confeccionada, né, em Israel, né, original, através de um judeu,
que tinha esse livro. É uma história interessante porque ele, ao falecer, a esposa, né, me presenteou, sem me conhecer, sem nunca ter me visto, com essa Torá. E eu louvo o Eterno por ter adquirido essa Torá numa forma muito mais perto da original do que as de hoje, que de alguma forma, muitas das vezes tem um comentário e outro, e também uma tradução, né, errônea, seja vocálico, né, um erro vocálico, ou mesmo de tradução da palavra. Mas que Adonai, né, nos abençoe e abençoe a todos. Shalom Lehem, Shavuot Tov, né, desde já, para os que vão entrar na próxima semana a partir do Shabat. Shabbat Shalom, um sábado de paz a todos, em nome de Yeshua Mashiach. Amém.